Hoje é comemorado o Dia do Orgulho Autista. E a tradicional quermesse de Cubatão vem aí. A PEC das praias também pode impactar o meio ambiente. Terça-feira, 18 de junho, o Últimas Notícias está no ar. Boa noite. Confira o resumo da audiência pública da Lei das Diretrizes Orçamentárias referente ao primeiro quadrimestre de 2024. No auditório do CIESP de Cubatão, na manhã desta terça-feira, ocorreu a audiência pública da Lei de Responsabilidade Fiscal, referente ao primeiro quadrimestre de 2024. A audiência foi comandada pelo vereador Rony do Mar, que é o presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal. Estiveram presentes o vereador Alessandro Oliveira e Guilherme do Salão, que é membro da comissão. Alguns questionamentos foram feitos em relação também à Câmara, para procurar entender ali um pouco daqueles valores desprendidos, que já está empenhado, que não está, que já foi trabalhado. Então, em relação também ao que está acontecendo na Câmara, obra, funcionários a receber, da terceirizada, se está ou não já reservado, já tem a reserva. Então, assim, alguns questionamentos também em relação à Previdência, dívidas do município, que a gente só vê ali, um exemplo eu vou citar aqui, é o da Sabesp, 3 milhões, mas qual o valor que toda vez que eu venho aqui aparece? E não me apresentam números reais do qual valor é. Será que é por isso que acontece a má gestão nesse contrato? Ou não se entrega direito um serviço? O que é que está acontecendo? Por estar devendo valores absurdos, aí, extremos, e não está se tendo aquele... dependendo do valor que está despendido, não está pagando a totalidade ou tentando sanar o mais rápido possível a dívida. Então fica essas perguntas, E também a educação. A gente sabe que a educação ela tem aí o primor dela, que é os 25% no mínimo de investimento. É uma lei federal. E você tem que seguir esse regimento. Então, no caso, valores desprendidos para a educação, como é que está? Esses investimentos não alcançam o quadro ali, a gente vê e se deixa para o último trimestre, porque é diferente do quadrimestre, A educação ela trabalha trimestral. Então, assim, são assuntos que vêm sendo apontados pelo Tribunal de Contas, na prestação de contas do Executivo, à Câmara. E ali é julgado, votado. E esses apontamentos são recorrentes desde o início do mandato. Não se está atingindo os 25%, e se você ultrapassa ou chega nessa cota, não quer dizer também que está sendo bem investidos os valores. Você às vezes pode estar desprendendo aí 40%. O secretário de Finanças da Prefeitura, Genaldo dos Santos, mais uma vez compareceu e respondeu às perguntas que lhe foram feitas, inclusive da dívida com a Sabesp. E dizer que, como é um assunto muito sensível, envolve cifras muito altas, então temos que ter muita cautela em fazer a verificação de todos os números apresentados, as questões dos processos que estão na Justiça, E aí os técnicos envolvidos da Prefeitura, da Sabesp, com responsabilidade, tentando encontrar um caminho que seja favorável, não só para a Sabesp, mas também para o município, preservando os direitos dos nossos munícipes. Então está bem avançado, existe uma sintonia boa, uma harmonia boa entre a Prefeitura e a Sabesp, e eu tenho esperança de que a gente consiga fechar esse acordo o mais rápido possível. O interessante disso tudo, e é bom esclarecer ao telespectador, como o senhor mesmo disse, envolve várias pastas. Tudo isso, números, cai na lei da responsabilidade fiscal com planejamento, Perfeito, Washington, porque recurso público é algo muito sério, Então você tem que ter muita cautela, muita responsabilidade quando você vai consolidar uma dívida. Porque quando você consolida, você reconhece essa dívida. E se você consolida e você consegue parcelar essa dívida em muitas parcelas, você não sacrifica o momento atual. Você joga de uma forma onde você vai absorvendo mês a mês
aquele encargo que é novo, que vai surgir dentro do nosso balanço, mas que não vai sacrificar as políticas que estão em andamento. Isso que é o mais interessante, você reconhece que existe a dívida, você faz o acordo e você parcela em uma condição que o seu orçamento possa garantir o pagamento, porque é muito fácil você assinar um acordo, né? Vamos parcelar em tantas parcelas e depois você não paga. Então a conta vem depois com juros, com multas e correções. Então tem que ter responsabilidade quando você for fazer o acordo para que eles atendam realmente os requisitos orçamentários e financeiros. E nessa sexta começa a tradicional quermesse de Cubatão. O Jefferson Santos esteve lá e nos mostra os preparativos. É melhor parar de cantar já por agora, né? Os editores devem estar pedindo lá na ilha de edição, mas a Tarsila aqui aproveitou para dançar. Nós estamos no ritmo. Eu estou aqui no espaço onde está sendo montado o Festão de Cubatão, no cartódromo municipal da cidade. Aqui ao meu fundo tem o palco. Está nos últimos detalhes dele, que vai receber grandes artistas da música popular brasileira. Eles vão cantar bastante por aqui, viu? Ao meu outro lado tem algo que eu particularmente adoro. É onde ficam as comidas típicas desse período junino. Aquele quentão, o vinho quente, o caldo verde, a pamonha, também o milho verde e a paçoca, que eu particularmente adoro, viu, diretor? E olha, aqui no alto tem as bandeirinhas, elas estão chamando a cena e roubando a atenção. A festa começa na próxima sexta-feira, dia 21 de junho, e vai até o dia 14 de julho. Este espaço vai ficar fervoroso, com muita gente que vai vir passar aqui pela nossa cidade. Dia 18 de junho é comemorado o Dia do Orgulho Autista. A data celebra o potencial das pessoas com espectro, reforçando a conscientização sobre a condição. Uma data para ir além do orgulho autista, uma celebração para quebrar preconceitos e reforçar a importância do diagnóstico precoce. Ana Paula Chacur é mãe da jovem Helena, de 15 anos, precocemente diagnosticada com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e, posteriormente, transtorno do espectro autista, o TEA. Ana fala sobre a necessidade de maiores políticas para a comunidade autista no país. Existe uma carência ainda gigante no Brasil se a gente pensar a pessoa com autismo. Pensando a pessoa com autismo adulta, que é justamente o que essa data vem reforçar, a importância da gente olhar o autista que cresceu, o autista adulto, lugar de fala, protagonismo. Se a gente pensar essa população, existe uma carência imensa de políticas públicas e são necessárias para a gente pensar a funcionalidade dessas pessoas no mercado de trabalho, uma vida com autonomia e independência. Se ela teve uma estimulação precoce, de base, baseada em evidências científicas, a possibilidade é que ela chegue na vida adulta com maior independência e autonomia. Ana Paula é gestora e atuante nos segmentos de informação, capacitação, projetos e políticas públicas voltadas ao TEA, tudo o que envolve pessoas com deficiência. Além da doce Helena, seu filho Antônio, de 13 anos, também foi diagnosticado com o transtorno do espectro autista antes dos 24 meses. Atualmente, Ana se dedica na estimulação e desenvolvimento dos seus filhos. Eu ainda me preocupo com todo esse processo. Foi uma caminhada, eu posso avaliar de sucesso, porque eu me comprometi, a família esteve presente em todo o processo de inclusão. Mas não dá para dizer que a gente está no mundo perfeito e que as coisas vão caminhar sem o nosso envolvimento, sem o envolvimento da família. Me preocupa a vida adulta, claro. A gente, conforme eles vão crescendo, os serviços vão diminuindo, ainda a gente tem muitos profissionais debruçados sobre a infância e poucos atuando com a transição da infância para a adolescência e vida adulta, políticas que ainda não existem, a preocupação de quando eu não estiver aqui. A Helena tem um nível de suporte 3, que anteriormente a gente pensaria e falaria que é um autismo severo, porque ela precisa de suporte o tempo todo para realizar suas atividades. Se descoberto ainda na infância, o tratamento ajuda a criança a atingir elevados níveis de desenvolvimento e interagir melhor no seu dia a dia. A mãe de Antônio e da Helena, além de idealizar projetos, também estudou detalhes sobre o assunto. Caí direto dentro da educação, porque quando a Helena foi para a escola pequenininha no Rio de Janeiro, eu tinha que ir para a escola fazer a mediação dela, porque nós não tínhamos quem mediasse. Nesse processo, eu descobri que, com toda a dificuldade que a Helena tinha, ainda aqueles alunos que vinham muitas vezes me pedir beijo, abraço, tinham uma condição social mais vulnerável e, às vezes,
uma possibilidade menor de desenvolvimento porque não tinha família envolvida, comprometida. Isso me tocou muito. E eu falei, tinha dias que eu saía chorando da escola. Eu falei, preciso fazer alguma coisa. E foi aí que eu falei, eu tenho que ter mais funcionalidade dentro da escola. Eu não posso ir ali só para ficar observando a Helena, eu preciso ajudar. E aí eu fui procurar cursos de adaptação de currículo, pensando como que é modelar comportamento. E me encantei, me apaixonei. Atualmente, Ana conta com um site e uma página e uma rede social com o intuito de ampliar o conhecimento sobre a causa, que ainda enfrenta diversos desafios. Extremamente desafiador, muito desafiador. A gente teve, não só eu, mas o grupo como um todo, né? O Grupo Acolhe Autismo, tivemos que ser muito pacientes, resilientes, estrategistas, especialistas em cada um na tua área. Eu vinha da arquitetura, a nossa presidente, que hoje não está mais aqui, vinha da educação, pedagoga, nós tínhamos uma diretora, uma psicóloga, um grupo bem informado de como construir essa política. E muitas vezes, logicamente, que nós somos desencorajados, né, a continuar. Conseguimos achar um denominador comum entre sociedade civil e poder público para fazer esse diálogo. Aprendemos muito com o poder público e conhecemos os processos, que não são processos rápidos. Existe uma burocracia imensa para tudo isso acontecer. Uma política que não existia na cidade, ela foi construída. Então era um desafio ainda maior. Na escola, Helena marca presença nas aulas e adora o ambiente estudantil. O que nós tentamos conscientizar esse período todo é que uma pessoa com autismo, sem intervenção baseada em evidências científicas, sem a saúde colaborando com isso, o sucesso da inclusão escolar ele fica diminuído. É uma equipe, é um conjunto, eles precisam trabalhar juntos, saúde e educação. A Helena sempre teve a mediadora e o suporte integral por conta da condição dela, nível 3. Nunca tivemos dificuldade com isso. O que nós tivemos dificuldade ao longo do tempo é que parecia que todo ano a gente tinha que recomeçar. Então, o processo de aprendizagem, o processo pedagógico de alfabetização, ele não caminhou como nós gostaríamos ou até como ela indica que ela tem potencial para isso, mas precisaria ter sido um trabalho sistemático, dedicado, em que ano a ano fosse sendo acompanhada essa evolução. Nesse dia 18 de junho, Dia do Orgulho Autista, não poderíamos encerrar essa reportagem de uma forma diferente. Um tchau dessa família querida e um beijo especial da linda Helena. Você, aluno que cursou a faculdade pelo FIES, Programa de Financiamento Estudantil, fique atento. O prazo para a renegociação foi prorrogado até o dia 31 de agosto. O programa oferece condições especiais para que os estudantes possam quitar ou parcelar suas dívidas. PEC das Praias abre brecha para privatização. Caso seja aprovada, a PEC também pode impactar o meio ambiente. A discussão de uma proposta de emenda à Constituição que está em tramitação no Senado tem gerado várias dúvidas. Uma delas é com relação ao acesso às praias e à privatização das áreas que ficam à beira-mar, caso a PEC seja aprovada. Toda essa situação pode causar danos ambientais, como afirma o vereador Marcos Libório. Ambiental é a mesma, porque nós estamos... A PEC das praias, ela é uma PEC que traz realmente alguma preocupação em vários sentidos. O primeiro sentido é no acesso da população às praias. Caso realmente haja o controle privado de acesso às praias, pode haver a restrição social. A praia é um bem público e a população tem direito de ter acesso. Então, isso pode ser prejudicial. Lógico, pode haver alguma dificuldade, controle de acesso, e hoje a população tem liberdade de acesso à praia, né? E a instalação de cancelas, barreiras sociais, todas essas restrições trazem um prejuízo social de acesso à praia. Então é por isso que a gente é contra. A outra coisa é na preservação ambiental. A gente entende que ela permite a exploração comercial e imobiliária de alguns locais que são possíveis. Construção de resorts, condomínios, ela permite isso. Só que
Qual a preservação ambiental? Qual a compensação ambiental prevista em lei? E as outras áreas que não são tão interessantes para a exploração comercial, mas que precisam de manutenção e preservação ambiental. Então, há várias preocupações com relação a essa PEC que nos traz um alerta. É a questão social de acesso à praia e a questão ambiental de preservação, porque a gente sabe que a exploração comercial nem sempre respeita aquilo que é do meio ambiente. Marcos explica sobre as áreas à beira-mar, que são chamadas de terreno de marinha e que correspondem a uma faixa que começa 33 metros depois do ponto mais alto que a maré atinge. Ele fala também sobre os impactos da Baixada Santista caso a PEC seja aprovada. O entendimento precisa ser dado que o terreno de marinha ele não tem nada a ver com a Força Armada Marinha, mas é um terreno, uma faixa de 33 metros a partir da maré alta, definida em 1831. Esse marco de maré alta já está debaixo d'água, né? Então, hoje, essa pré-mar, essa maré alta, essa faixa, ela já está defasada, está desatualizada. Então, nós teremos conflitos nesse sentido também. E a outra coisa, o pagamento do laudêmio, que é essa taxa de compensação, também ela traz um ônus às famílias e os proprietários de imóveis nessa terra. A gente não é a favor do pagamento de taxa, mas também tem uma preocupação com a preservação ambiental. O impacto na nossa Baixada Santista, o impacto é a restrição de acesso e nós estamos aqui na Mata Atlântica, com manguezais riquíssimos, que não é só na praia, todo o corpo d'água, né? E áreas de preservação ambiental que precisam ser respeitadas. A privatização ou a concessão e transferência para estados e municípios pode reduzir a atenção na preservação ambiental e fragilizar esse ecossistema tão importante que é a Mata Atlântica, o oceano e os manguezais. O vereador fala da importância do equilíbrio no desenvolvimento econômico e que, neste momento, a PEC pode causar prejuízos. Tem todo um outro aspecto também que a gente entende que o desenvolvimento econômico ele precisa ser equilibrado. Tudo bem quanto a desenvolver, trazer melhorias, trazer emprego, mas precisa ser sustentável, de forma sustentável, e a gente precisa ter a ampliação. Nós estamos em fase de planejamento do espaço marinho, ou seja, aquilo que o município tem de responsabilidade sobre o oceano, sobre suas praias e sobre o mar. E a gente precisa, de alguma maneira, entender como essa PEC vai atingir. Neste momento, da forma que está, traz prejuízo. E o calorão, será que permanece com a gente amanhã? Vamos ver como fica o tempo com a Cris Castanheira. A quarta-feira amanhece ensolarada e com poucas nuvens. O tempo fica estável durante todo o dia e não há previsão de chuva. O calor continua, com os termômetros marcando mínima de 19 e máxima de 32 graus. Venta leve durante todo o dia e o tempo fica seco, com a umidade relativa do ar variando entre 37% e 61%. Há mais de 40 anos, o sensei Ivo Nascimento se dedica ao judô. Com uma carreira repleta de títulos e medalhas, desde os anos 90, vem formando novos atletas. O sensei Ivo Nascimento, há mais de 40 anos, se dedica ao judô. Durante a sua trajetória como atleta, já participou de várias competições, conquistando troféus e medalhas, e desde 1993 passa seu conhecimento aos novos atletas. Logo após a Olimpíada de 92, né, eu e o Rogério tivemos a ideia de montar aqui a academia e viemos aí galgando aí muitas vitórias, né, muita coisa bacana, com um medalhista olímpico, né, que na época foi o Leandro, com a Daniele, que foi a primeira mulher a conquistar uma medalha em campeonatos mundiais pelo Brasil. Então, a gente teve muita coisa bacana aqui
Agora esse ano faz 31 anos que a gente está aqui, então é uma história de vida realmente muito legal. Agora, você falou aí de alguns atletas daqui e que representaram o Brasil. Qual é a expectativa para as Olimpíadas que está chegando com relação aos atletas brasileiros, judocas, santistas daqui da região? Na verdade, assim, né? Todo ano a expectativa com o judô é muito grande, né? Porque a gente vem trazendo medalhas aí. Então, sempre a cobrança é grande. Esse ano, o Brasil não teve os resultados não foram muito bons, né? A não ser nos Jogos Pan-Americanos e tal. Né? Pan-Americano aqui, o Brasil ainda é uma potência. Mas nos outros campeonatos não teve aquela repercussão que tem tido os outros anos. A perspectiva do Brasil e de todos os judocas é que realmente o Brasil consiga trazer de novo medalhas para o nosso país. Ou seja, dentro desta modalidade esportiva, no tatame, dependendo do dia, pode haver surpresa? Pode, logicamente. A gente já viu isso, né? O próprio Rogério, quem falava que o Rogério ia ser campeão olímpico? Ninguém falava, né? Se colocasse numa bolsa de apostas lá, eu não sei em que número que ele se encaixaria. E na hora lá ele foi campeão olímpico. A esperança maior são nesses que já vêm galgando aí sempre medalhas em mundiais, em Olimpíadas. Agora, o Brasil sempre tem no judô aquele dia e vem uma surpresa agradável que essas pessoas que não estão cotadas conseguiram uma medalha. E o Santos vem de 4 derrotas consecutivas e o clima na Vila Belmiro não anda bem. E para falar mais sobre isso, para dar um panorama sobre a nação alvinegra, nosso amigo Washington Luiz. E aí, Washington? Situação triste para os lados da Vila Belmiro. Boa noite a você, Jones, boa noite a todos que acompanham Últimas Notícias. Santos conheceu a sua 4ª derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro da Série B. Perdeu na última sexta-feira para o Operário por 1-0 lá em Ponta Grossa. A equipe do técnico Carille continua com 15 pontos na tabela de classificação, caiu para a 7ª colocação. Você se lembra muito bem, nós falamos aqui, o Santos chegou a liderar esta competição, não é? Estava ganhando, começou a perder. Para você ter uma ideia, a última vez que o Santos jogou na Vila Belmiro foi exatamente há um mês, quando venceu o Brusque por 4-0. De lá para cá, não conheceu mais nenhuma vitória. E agora, o Santos Futebol Clube tenta a recuperação na próxima quarta-feira contra a equipe do Goiás, às 19 horas na Vila Belmiro. O Goiás, que é o 4º colocado, tem 18 pontos, 3 a mais que o Santos. E Jones e meus amigos, o lema lá na Vila Belmiro é o seguinte: vencer ou vencer, não tem outro jeito. Hoje de manhã eu conversei com um conselheiro muito influente lá e a situação do Carille e do diretor Galo não é nada boa, o que é normal. Time grande começa a perder, a diretoria pensa, logo eles balanceiam, né? Então é mais fácil você trocar o treinador do que trocar 11 ou 10 jogadores, enfim. Tem que vencer o Goiás para tentar sair dessa situação incômoda. Repito, contra o Goiás, 19 horas na Vila Belmiro, na próxima quarta-feira. Em meio a tantas notícias, só mais uma. Você se lembra do Caio Jorge, aquela negociação, não é? Nós conversávamos sobre isso. A diretoria, Departamento Jurídico do Santos, notificou a Juventus da Itália e ao Cruzeiro de Belo Horizonte que vão comunicar à FIFA para saber como é que está aquela negociação, em que pé que está aquilo lá. O fato é um só. Temos que aguardar as próximas horas ou os próximos dias para saber em que pé que vai chegar essa situação. Quarta-feira, 19 horas, Santos e Goiás. Santos tem que vencer, não tem jeito. Obrigado, Washington. Perfeito panorama. Um abraço a você, Jones, e um abraço a todos do Últimas Notícias. E não percam amanhã, às 16 horas, o programa Entrevista em Foco. Eu bati um papo com o músico cubatense Tiago Araújo, que hoje compõe o naipe de trompetes da Orquestra do Teatro Municipal de São Paulo. Foi um assunto muito agradável. E Últimas Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando que amanhã, quarta-feira, nós temos o quadro Entendendo Direito. Esperamos